Conectando. Olá, meus amigos do Instagram. Muito bom dia. Temos pessoas já conectadas aqui no Facebook. Seja muito bem-vindo, Facebook. Eu já dei o meu oizinho pro Facebook, chamei todos lá. Já dei as boas-vindas. Chamei para se conectar conosco aqui do Instagram. Meus amigos do Instagram, vamos dar uns minutinhos como nós, sempre damos aí para o Instagram fazer aí a gentileza de avisar os nossos amigos que nós já estamos ao vivo. Deixa eu ver se essa luz aqui melhora aqui o Facebook. Olá, meus amigos, olá. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que essa técnica, que tem ajudado muitas pessoas. Se você ainda não espiou, olá, Roberta, sua linda, seja muito bem-vinda. Se você ainda não espiou o meu story de hoje, corre lá, você não vai se arrepender. Eu consolidei algumas matérias do que estão falando das barras de Axis e o mundo. Olá, Nicole, tudo bem? Elisene Franco, sejam muito bem-vindas, queridas. Muito bem-vindas mesmo, a sua energia com certeza fará muita diferença aqui conosco hoje, nessa sexta-feira. Dania, seja bem-vinda. Nossa, que energia gostosa, todo mundo chegando, todo mundo se aproximando, O que pode estar mais aí disponível para nós hoje, nessa manhã grandiosa, nessa tarde que se inicia. A linda Maria Goretti, seja muito bem-vinda. Maria Goretti fez uma pergunta ontem super bacana com relação a um ponto de vista, da idade da pessoa que eu estava conversando, a respeito da experiência que eu comentei. Participou com a sua energia, isso é muito bom, isso é muito satisfatório para todos que estão aqui. Uma ótima tarde. Muito bem. Gente, hoje aqui, para quem tá chegando agora, essa semana nós fizemos a semana com a série Barras de Axis e o Mundo, Eu trouxe vários assuntos aqui que norteiam essa técnica encantadora que tem ajudado milhares de pessoas, Milhares de pessoas no mundo estão se conectando com essa possibilidade aí das barras de Axis. E eu, como nunca, eu sou apaixonada pela técnica. Por quê? Porque foi uma técnica que me proporcionou a me reencontrar comigo mesma e a perceber os meus reais valores, a me conectar com a minha essência e a realmente desprender de todo o julgamento que eu tinha com relação do que as outras pessoas poderiam falar de mim, se isso ia ser positivo, se não, enfim. Eu vou contar a minha história aqui para você que está conectado, e se de repente você se conectar depois na gravação, eu vou disponibilizar, pode ser grandioso para você em um outro momento. Compartilhar a minha história é algo com muita alegria, eu gosto muito de fazer isso. E você pode se conectar com a minha história depois, no vídeo gravado tá tudo bem. E se tiver alguma dúvida, se de repente faltar algum detalhe, pode comentar, pode perguntar, pode me mandar a pergunta com muito carinho eu vou responder, tá bem? Recapitulando, no primeiro vídeo, no nosso primeiro encontro, nós falamos a respeito do geral da técnica das barras de Axis, quem pode receber, como que funciona, qual é o tempo, falamos até mesmo sobre os valores das sessões. Isso está tudo lá no primeiro vídeo, até mesmo o que acontece numa sessão. E no segundo dia, nós falamos a respeito das experiências, os benefícios, na verdade, foram os benefícios. O que as barras de Axis podem contribuir na minha vida? Então, nós recapitulamos com relação a sono, insônia, pessoas com problema de foco, disciplina. E se você quiser saber mais detalhe, espia aqui no feed, aqui no Instagram. Eu preparei ontem, no finalzinho da tarde, 5 razões para você buscar e se permitir conhecer a técnica. Corre lá, espia, são 5 principais razões que eu considerei mesmo, fez sentido quando eu vi
o conteúdo e estou compartilhando aqui para vocês 5 razões. Espia lá, uma delas é o estresse, né? Se você tem aí picos de estresse, outros são os picos de depressão, então espia lá para conferir o post completo. 5 razões, está aí no feed. Seja bem-vindo, Matheus, seja muito bem-vindo. Que mais? Nós falamos no terceiro dia sobre o mantra, né? Sobre o mantra do Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quem está no meu grupo lá do Telegram, né? Nós estamos migrando do WhatsApp para o Telegram. Eu até compartilhei um vídeo de um sambinha, né? Com o mantra. Muito bacana, facilita muito e faz nos conectar aí com essa energia diferente, né? Dessa conexão. O conselho, né, a dica, a sugestão foi de repetir o mantra 10 vezes pela manhã ou 10 vezes à noite, perceber o que se movimenta. Um ótimo dia! O que mais, gente? No quarto dia, recapitulando, quarto dia, o que nós falamos? Até então, né, era para eu falar bem mais detalhado dos pontos. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi, né, responder a pergunta dos pontos na gravação. Então, espia que também tá lá no Stories. Eu respondi ontem a respeito dos pontos. E nós falamos também a respeito, né, no encontro de ontem, sobre praticante, sobre se eu desejar ser um praticante, o que é que eu tenho que fazer, né, quais são aí o que eu devo cumprir e de quem é que você pode receber uma sessão de barras de Axis, que então é tão somente do praticante. Por que tão somente do praticante ou do facilitador, né? Por quê? Porque ele já vai ter passado por esse aprendizado e vai saber, vai conhecer, né, a técnica para poder tocar os pontos energéticos que estão aí na nossa cabeça. Então, a pessoa deve ser, né, devidamente habilitada, deve estar apto para executar essa técnica, né? E isso é possível com um dia de curso, não é mesmo? Eu sempre falo, um dia de curso, uma técnica para a vida inteira. E é bem isso mesmo, porque você vai levar com você aonde você estiver. As mamães para os filhos, os professores para os alunos, se assim desejar, os gestores para os seus colaboradores, né? As pessoas que têm muitos amigos e gostam, né, desse assunto, né, de colaborar com as outras pessoas. Por que não, né? E por que não ter uma outra profissão, uma segunda profissão e atuar como praticante de barras de Axis? É essa, né, a qualificação que se recebe para sair aí praticando. E se desejar, naturalmente, né, seguir com isso e se tornar uma facilitadora, assim como eu, né, que ministra, né, os cursos, que repassa todo o aprendizado, você tem aí que cumprir 3 classes de barras de Axis com instrutores, com facilitadores diferentes e então requerer a taxa junto ao Axis Conscience, perfeito? E aí é um processo com o Axis, você recebe na sua casa um certificado super bacana, bem bonito, assinado por eles. Perfeito? Então, assim você pode se conectar e expandir, né, o seu negócio, expandir o seu desejo de empreender, por que não? Sendo facilitadora de barras de Axis, que é onde eu me encontrei ou me reencontrei. Porque às vezes eu me vejo já fazendo isso como se fosse há tantos anos, que muitas vezes eu tenho a clareza de que eu já fiz isso em algum momento. Eu já tinha me encontrado com isso de alguma forma. E agora eu percebo que estou me reconhecendo nessa atividade. Bom, hoje vamos me colocar aqui com o assunto de hoje, que é a respeito da minha transformação, o que as barras de Axis fez para mim. E eu tô percebendo que o que se requer também é comentar antes por qual motivo eu tenho usado essa facilitadora do saber. Né? Eu coloco meu nome e coloco a descrição de facilitadora do saber. Por quê? Porque o meu propósito é empoderar você a saber o que sabe. E esse propósito é também do Axis Conscience. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não julgo você e eu não falo o que deve ser, o que não deve ser. Porque você sabe. Você sabe o que é verdadeiro para você, você sabe o que funciona para você.
Talvez você só não esteja se conectando com isso. Mas você sabe, lá no fundinho você sabe. Todos nós sabemos. Eu sabia. Mas por muito ponto de vista que eu comprei, por muito julgamento que eu comprei, muita coisa que eu absorvi no decorrer de toda a minha vida e experiência, eu fui deixando o meu saber adormecido. Eu fui deixando o meu saber, de certa forma, esquecido. Mas ele sempre estava lá. Ele sempre esteve lá. E o que acontece, né? Eu me apropriei desse nome, dessa apresentação, porque eu facilito você a saber o que sabe. Então, é o seu saber. É com o seu saber que eu vou te convidar a você se conectar. Eu jamais vou vender algo, um conselho que seja muito bom para mim. Porque o que foi muito bom para mim, as minhas ações, pode não ser bom para você. E você sabe qual é o caminho que você tem que seguir. Por isso, facilitadora do saber. E a facilitadora, né, a pessoa que é facilitadora, ela faz o quê? Ela faz uma ponte. Ela facilita algo. Né, hoje, né, até mesmo alguns palestrantes, nem sempre eles se apresentam como palestrantes de um determinado tema. Muitos deles se apresentam como facilitador do tema que está sendo abordado. E é por isso que eu uso facilitadora do saber, porque eu estou à disposição para facilitar o que você já sabe. E é essa, né, o meu intuito, o meu objetivo de despertar o grandioso que você é. Perfeito? O meu nome, né, todos talvez aqui, né, já conhecem, meu nome é Patrícia Corrêa. A minha formação é toda voltada para a área contábil e para a área tributária. Essa é a minha formação. Porém, eu sempre trabalhei com gestão nos longos 19 anos aí do meu trabalho, né, de mundo corporativo. Sempre gostei muito de me conectar com isso, né, com a gestão, de estar no meio das pessoas. Já fui péssima gestora, né, mas eu sempre atuei com a consciência que eu tinha, então hoje eu não me culpo por isso, né. Tentei fazer o melhor que eu pude dentro daquilo que eu conhecia. E estar disposto a sempre estar na permissão é reconhecer que a nossa evolução é diária, não é mesmo? E a cada pessoa que vai se conectando conosco, ali nós descobrimos um pouquinho de nós também, não é mesmo? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência. Eu comecei com um processo de expansão da consciência há alguns anos. Que ano que foi? Vamos lá. 2020, 19, 18. Talvez 17 para 2018. Então eu comecei a olhar, eu trabalhava num lugar já há muito tempo e eu comecei a perceber que ali eu já não estava produzindo mais. Eu já não tinha, né, aquele aprendizado todo, aquilo não contribuía para minha evolução. E eu também estava passando por outros momentos da minha vida que eu percebia que não estavam me nutrindo. Estou falando de relacionamento. Foi bom, né? Eu sempre respeito muito bem. Foi bom enquanto durou. Eu aprendi, mas agora já começa aquela pergunta: o que mais, né? E o que está acontecendo aqui? Talvez a minha fase aqui já foi, então o que mais? E então eu estava completamente descontente com o ambiente de trabalho. Eu acredito que se você nunca passou por isso, né, você conhece alguém que já passou, né? Isso é muito desgostoso, porque você não se sente produtivo, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar rodas de conversa e aí, numa das rodas de conversa, eu escutei a palavra barras de Axis. E eu não escutei mais nada o que tinha acontecido lá, naquela roda. Porque eu me conectei tanto com aquela ideia que eu falei, uau, o que será que é isso? Será que é algo, né? Porque para mim Axis era aquele programa da Microsoft. Então, não era, né? Depois eu fui me conectar e não era. Só que naquele momento no interior, pouco se falava dessa técnica. Pouquíssimo. Tanto que eu não me conectei com nenhum facilitador e nenhum praticante naquele período. E então eu escutei aquilo, fui embora, tal, acabou. E eu já estava num processo de fazer terapia, né, com uma psicóloga maravilhosa de Boituva. Foi muito bom eu me permitir me reencontrar com isso, porque eu já tive um histórico um pouco mais, né, mais firme. Eu tive vários lutos na minha vida e várias perdas, enfim. E aí aquilo chamou muito a atenção e tá tudo certo. E eu
Comecei. E o que aconteceu? Como eu comecei com um processo de autoconhecimento muito grande em mim, né? Porque autoconhecimento, eu estava disposta a olhar para mim. Então, eu pedi para que me mandassem embora lá da empresa que eu trabalhava. Isso não aconteceu, mas só foi acontecer no final do ano de 2018. Isso mesmo, setembro de 2018, exatamente. 4 de setembro. Aquele dia, gente, eu não tinha consciência nenhuma, porque eu não tinha nenhuma reserva financeira para me sustentar por um determinado tempo. Estava fazendo, né, acompanhamento com um consultor financeiro, porque eu tive muito problema com a energia do dinheiro. E eu percebi que aquilo era positivo para mim. Eu fiz o acompanhamento com ele, mas eu não me preparei para sair da empresa. Mas eu já estava saturada, eu já estava assim, né, tipo, com todo de saco cheio, aquilo não me agregava. E o pior, né, eu me permiti entrar num processo de depressão muito grande. Então eu me cuidei aí com um estado depressivo muito grande. Depressão, estado de pânico, enfim, tudo isso que a gente já conhece, que está aí disponível para muitas pessoas, né? Então eu saí, eu desliguei, né? Me desligaram, eu me senti que aquilo foi uma promoção para minha vida, porque realmente eu gostaria de buscar algo diferente e eu tava com a minha empresa de consultoria e, enfim. Eu fui desligada e eu fiquei em casa 15 dias. Gente, sem brincadeira nenhuma, foi a melhor coisa, foi os melhores 15 dias. Por quê? Porque eu pude olhar pra mim, eu pude cuidar de mim, saber o que eu gostaria. Porém, né, como todas as coisas acontecem automaticamente, eu fui convidada para participar num processo seletivo aqui em São Paulo. Era uma oportunidade e tal, eu vim, né, eu fui, eu achei que eu não ia gostar, né, do lugar e tal, gostei da empresa, me conectei, achei bem bacana, passei no processo seletivo e vim trabalhar aqui em São Paulo. Gente, nessa ida e vinda que eu viajava muito, eu não estou mais nesse escritório, eu viajava muito e quando eu fui para uma viagem a trabalho em Curitiba, eu conheci uma pessoa, também por sinal maravilhosa, né, a Márcia, e nós começamos a conversar a respeito, detalhe, eu não tinha nada que ir lá cutucar ela, ou conversar com ela, porque não estava no escopo, né, nós termos contato. Eu simplesmente senti de conversar, porque achei interessante como ela conduzia o trabalho dela, com os indicadores, e aí me aproximei. E nós tivemos ali uma afinidade tão grandiosa, que em 2 minutos de conversa, nós falamos sobre constelação familiar e falamos sobre as barras. E o convite dela naquele momento foi assim, uau, né, eu tenho uma terapeuta, ela é terapeuta mesmo, né, e se você ligar para ela tiver um atendimento, ela pode te atender, ela é uma ótima pessoa, ela vai te atender. E eu falei, bom, ok, eu vou tentar. Elis, eu tenho real admiração pela Elis, é uma pessoa que eu considero muito, a gente conversa até hoje, a nossa sincronicidade é muito grandiosa em tudo. E aí, lá vai eu mandar uma mensagem para a Elis, né, no meio do trabalho. Eu estaria ali em Curitiba a semana inteira e eu falei com a Elis na quarta e eu só tinha a quinta-feira livre para a gente se encontrar e na sexta-feira eu voltaria para São Paulo. Pois bem, a Elis não tinha um lugar para me atender e ela foi me atender no próprio hotel. Tá vendo, gente? Sem forma, sem estrutura, numa caminha de solteiro, ainda era do hotel, uma caminha de solteiro, e ela me atendeu ali. Como foi a minha experiência? Sim, ela se apresentou, eu falei, né, mas eu falei, gente, com todo respeito, eu sempre falo às pessoas assim, eu achei que eu estava arrasando, porque eu só fui para conhecer mesmo, porque minha vida estava boa, eu estava trabalhando num escritório, que eu considerava um super escritório e tudo tava muito bom pra mim, num lugar super bem localizado. Eu viajava, né, em todos os lugares e resolvia problemas e já tinha assumido ali, né, uma certa equipe bacana também. Adoro, tenho afinidade com todas as pessoas que se aproximaram de mim nesse período, da minha equipe. E tinha um relacionamento que eu considerava, né, naquele período que estava me nutrindo. Enfim, pra mim eu tava arrasando, eu achava que nada precisava ser mexido, nada. Mas eu continuava em processo de
Autoconhecimento. E quando a gente começa a se conhecer, a gente vai percebendo o que é que nutre, o que é que não nutre, o que é leve e o que é pesado. E nós vamos aprender a fatiar, né? Dar isso para ele, isso para aquele, isso daqui não é meu. Você começa a distinguir o que realmente é seu, né? O que você pode abraçar. E então eu percebi que nesse atendimento eu comecei a falar, ela não perguntava nada, por isso que eu falo, a sessão é da pessoa, ela que se sente à vontade ou não de compartilhar a sua história e o motivo a que veio procurar pela técnica. E eu já comecei a conversar, contar a minha história, e eu percebi que eu estava falando muito a respeito do meu relacionamento, eu estava falando muito, então eu comecei a perceber que, na verdade, não é que eu estava arrasando. Eu estava me convencendo de que o estado que eu estava era o melhor para mim. Agora, uma pergunta. Quantos de vocês, ou há quanto tempo você está se convencendo do que você está vivendo e considerando real e vital e que não há nenhum jeito para mudar e que está impedindo você de ser você? Era exatamente essa pergunta que eu consegui fazer para mim mesma naquele momento. E quando eu recebi a sessão de barras, que foram 2 horas de atendimento, 2 horas, eu me lembro muito bem, e eu ainda, né, naturalmente paguei pelas 2 horas de atendimento. Então, e vários pontos eu falei ali, o meu sonho era fazer um curso de coaching, porque eu sempre gostei de pessoas e queria aprender mais isso. Só que na época era muito caro mesmo, né? Eu tinha essa visão de caro, muito caro. Uma pessoa que acabou de sair do trabalho, sem reserva financeira nenhuma, tudo pra mim era caro, né? E aí era questão de 7 mil ou 8 mil reais, alguma coisa assim. Só que 7 ou 8 mil reais, o que é? Um valor de uma pós-graduação. E ali naquela sessão, naquele atendimento, eu aprendi ferramentas que me proporcionaram escolher pelo curso de coaching posteriormente. E eu vou falar por quê. Então eu saí do atendimento, no segundo dia eu tinha ainda trabalho, eu fui para o cliente e tal. E ali mesmo eu comecei a fazer as perguntas, né? A utilizar a ferramenta que ela tinha me ensinado a respeito para fazer o curso de coaching que eu queria. E então eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu me deparei com um relacionamento que eu percebia que era tudo real, que era tudo perfeito, que tudo era lindo, né mesmo? E eu retomei e eu percebi, gente, eu tive a clareza de que aquele relacionamento não era o que eu sempre sonhei, não era o que eu esperava. Não era um relacionamento que eu ia viver ou eles viveram felizes para sempre. Por quê? Porque muitas coisas a gente não se conectava. Só que pelo fato de eu insistir, que eu achava que aquilo era o melhor para mim naquele momento, eu acabei, né, fui levando, eu fui decidindo de acordo com a consciência que eu tinha. E aí eu percebi que não. Só que essa pessoa realmente era uma pessoa muito boa para mim, né? E nós éramos muito, muito amigos e tal. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a manifestar. Para que se aquele relacionamento realmente não fosse ser para mim, que então, como eu tava com aquele pensamento, que então que o universo manifestasse algo. E que isso fosse com facilidade. Não é esse o mantra, né? Com facilidade, alegria e glória. E aconteceu, o motivo veio à tona. Que muito desgostoso por sinal, mas quando isso aconteceu, eu me conectei comigo mesmo e falei, você pediu, não é mesmo? E se é isso, né, pedido, se você pediu, o pedido está, não é mesmo? E tudo aconteceu, a gente se separou, e qual foi o tempo? 30 dias. 30 dias. 30 dias foi o tempo que eu precisei, né, para me encontrar comigo mesma dentro do ambiente relacionamento, dentro do cenário, dentro do aspecto relacionamento. E aí, dentro do trabalho, o que foi que aconteceu comigo dentro do trabalho? Eu tive uma promoção, eu assumi uma outra equipe dentro do trabalho, dentro do escritório que eu tava, e foi muito grandioso porque eu era e sou apaixonada pelas pessoas, né, que participavam ali daquela equipe. Cada um deles, né, tem
Eu tenho um pedacinho de cada um e eu tenho carinho mesmo às pessoas que já trabalharam comigo. Além de tudo que podem falar que eu sempre fui muito enérgica, muito brava, eu reconheço, mas eu também, quando gosto, eu sou muito sincera. E quando eu não gosto, eu também sou muito sincera porque eu verbalizo, eu converso com a pessoa. E essa equipe foi muito positiva pra mim, eu tenho enorme carinho por todos e tenho contato com eles até hoje. E assumir essa nova posição, que também estava crescendo no escritório, então pra mim estava positivo, estava gostoso. E com relação ao curso de coaching, que era um valor de 7 mil, o que aconteceu na semana seguinte? Eu fui para um seminário e naquele seminário o dono, né, foi no Fry Coaching. Ele abriu, né, um desconto para as pessoas que estavam lá no seminário e não deu tempo de eu chegar, porque eram poucas vagas e eram muitas pessoas, eu não cheguei. E ali o que aconteceu? Eu falei, perdi, né? Não. O que mais é possível, 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 e outras ferramentas, e outras ferramentas. Eu me conectei com a pessoa que estava, né, lá atendendo no dia seguinte, a Paty. A Paty trabalhou comigo, né, Paty? Um beijo, que delícia ver você aqui. E aí eu continuei nas perguntas na ferramenta, né? E o que aconteceu? Eu consegui, resumo da ópera, eu consegui o curso, que antes era 7 mil e alguma coisa, por um valor bem menor. Eu não vou lembrar agora, gente, pra falar, mas foi quase que, talvez, 40% menor. E ainda era no cartão de crédito, né, que tava sendo lá no dia do evento, e eu consegui pra pagar no boleto em, não lembro, 6 vezes. É algo assim. Tipo, a probabilidade de eu conseguir fazer o curso, 0. A probabilidade de eu participar no boleto, 0. A probabilidade, né, de pagar por um valor menor dentro daquela escola que eu gostei, 0. Mas não foi essa a energia que eu vibrei no 0. Eu sempre comecei a buscar. E mais, o meu apartamento, né, que estava para alugar, que foi aonde eu deixei em Boituva, né, e tal, estava sem alugar. Eu deixei tudo mobiliado a minha casa em Boituva e vim de Malicuia para São Paulo. Estava sem alugar, já faziam 3 meses. No mesmo dia do seminário, no mesmo dia eu comecei a fazer muitas ferramentas, uma pessoa me mandou uma mensagem lá no dia que eu tava no evento, falando que queria ver um apartamento que ele gostaria de alugar. E assim. E na semana eu fui pra Boituva, decidi, alugou o apartamento, voltei e acabou. Tudo aconteceu em 30 dias. Patrícia, mas e que mais você pôde perceber? A energia com o dinheiro. Por que a energia e a consciência, né, que eu tive com relação ao dinheiro? Porque eu não fui ensinada, talvez muitos de vocês não foram, né? Essa aula de educação financeira, ela é falha, né? Falta mesmo. Mas hoje tem muito mais informação a respeito sobre educação financeira e investimento do que há tempos atrás. E aí eu percebia que naquele período, naquela empresa que eu trabalhava, eu ganhava muito bem, eram 12 anos de empresa. E eu conseguia adquirir muitas coisas no qual eu sou muito grata. Mas eu percebia que se eu olhasse para essa educação, né, se eu tivesse alguém para me apoiar, que foi o meu consultor, e eu sempre falo dele aqui, deixo a minha indicação grandiosa para ele, que é o Lucas Madaleno. Quando eu me conectei com ele, ele me ajudou muito em organizar, em olhar para o dinheiro, em como investir, em realmente me conhecer, né, no que é o dinheiro. E aquilo foi muito bom para mim. Nós fizemos um período, talvez 2 anos de acompanhamento, mas eu percebi que chegou um certo momento que eu não avançava. Eu já tinha avançado o que eu tinha que avançar com as técnicas, né? Eu falo de técnicas reais, né? Técnicas físicas. Mas eu percebia que dentro de mim tinha algo que me incomodava, que me afastava do dinheiro. E o nome disso são crenças limitantes. Exato. E eu percebia que algo maior, porque eu tinha técnica, eu sou formada em contabilidade, né? Então, eu sempre trabalhei com tributos, com cálculos. E a pergunta que eu me fazia, por ser uma pessoa muito direta comigo mesma, era o quê? Caraca, Patrícia, você resolve tanta coisa, você apura coisas de milhões aqui, e por qual motivo você não consegue olhar pro teu financeiro? E por qual motivo você não avança, sendo que você tem
tudo, todas as informações. E eu comecei a fazer perguntas. E eu percebia que essa energia, né, do julgamento e da crença, que realmente, né, a crença ela vem dos nossos antepassados, dos nossos pais. A crença, o julgamento, ela está disponível, ela está grudadinha, ela pertence às nossas células, ao nosso DNA. Por quê? Porque nós carregamos aquilo que o nosso corpo, o nosso ser, a nossa história escutou lá no passado. Né? E já vem com todos nós. Por que todos nós? Porque se nós formos atrás, né, dos nossos antepassados, possivelmente nós vamos nos conectar, né, como uma árvore, né, como raiz de uma árvore. E aí, a história do dinheiro, se a gente for observar na história mesmo, é algo amaldiçoado, algo ruim. Não é mesmo? Então, todos de nós temos essa película, essa parcela do dinheiro ser algo ruim, ser algo sujo, né? E o que acontecia comigo? O meu pai tinha um patamar, né? Algo muito grandioso quando eu era menina, e eu tinha 18 anos e meu pai perdeu tudo. E o que tinha dentro da minha memória? Se eu ganhar muito, ou se eu começar a cuidar do meu dinheiro e começar, né, a olhar para ele, o que vai acontecer? Eu vou perder tudo. Porque o meu pai perdeu tudo. E aí eu vou perder tudo. E aí eu percebia que as técnicas, né, os exercícios e o ato real não estava funcionando, porque eu precisava olhar um pouco mais fundo para mim. E as barras de Axis, ela me proporcionou esse encontro com essa feridinha, com essa crença da energia do dinheiro. E por que você fala, Patrícia, com tanta propriedade que você se aproximou, né, da energia do dinheiro? Porque hoje eu não tenho as mesmas limitações que eu tinha no passado. Hoje eu consigo olhar para o dinheiro e eu consigo olhar como ele é algo grandioso, é algo positivo. E que eu percebo que quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar. E não necessariamente eu posso perder. Então, o que se fala muito aí, né, o mindset. Então, o meu ponto de vista não é o que eu vou perder, é o quanto mais eu posso ganhar. É o quanto mais eu posso acessar. Porque eu percebo que um Deus tão grandioso que deixou a abundância a todos aqui, né, nessa realidade, nessa terra, nesse planeta, com tanta natureza, com tantas pessoas boas para a gente se conectar, né? Jamais, no meu ponto de vista, jamais deixaria que o sofrimento. Então, é o que eu não estou percebendo, o que eu não estava percebendo sobre o dinheiro que estava disponível e sobre o que mais eu posso acessar, que eu estava me negando a receber. E quantas vezes, né, eu até comento aqui, quantas vezes a gente se comporta de tal modo que a gente se preocupa mais com o que o outro vai pensar ou que o que o outro vai falar. E às vezes a gente se esquece de nós, não é mesmo? E vários outros pontos de vista que eu tinha com relação ao dinheiro, vários pontos de vista, né, infinito, gente, com relação até mesmo ao relacionamento familiar, né, o medo de dizer não, né, a gente sempre carrega essa culpa, né, não, eu tenho que ter, eu não posso dizer não, né, quantas vezes de assumir despesa, de ser responsável, e aí o que acontece? Aí a gente vai se esquecendo de nós, e aí a gente não consegue dizer não, e aí a gente vai atrofiando. E as barras de Axis, a experiência que as barras me trouxe é de começar a olhar para aquilo que é verdadeiro para mim. Sabe, o que funciona para mim? Por que eu estou escondendo de ser quem eu sou, né? De ser talvez, né, a ovelha negra ou a ovelha neon, né? Que essa semana é um assunto bem forte. Por que eu estou escondendo em ser, em reconhecer que eu sou o ser diferente? Se o meu ser diferente é o que vai me levar a acessar as coisas que eu realmente desejo e que eu realmente acredito. E o que eu acredito? Eu acredito ainda em pessoas boas. Eu acredito que é possível ter uma gestão de pessoas um tanto mais humanizada. Eu acredito que se eu me doar, né, que se eu, né, mostrar próximo da pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa boa, ela vai me apoiar, ela vai me ajudar. Eu acredito nisso. E só porque eu acredito nisso é que eu posso viver em algo diferente.
Agora, se eu começo a vibrar que, nossa, porque o gestor, nossa, porque não sei o quê, nossa, porque ninguém, nossa, porque aquele, nossa, porque aquilo, eu vou me perder. Eu vou assumir, né, o monte, vamos dizer assim, a boiada medíocre, né? E medíocre, né, a palavra medíocre, de mediocridade, é aquela pessoa que vive no mediano. E se o mediano não tá bom para você, como não estava bom para mim, o que se requer para você brilhar como a ovelha neon? O que se requer para você assumir a sua cor, né, a sua ovelha negra, né, a sua cor de ovelha negra, o seu ser diferente? E se isso não fosse realmente um impeditivo que você está criando, o que você faria? Foram as perguntas que eu comecei a acessar. E, gente, deu super certo. E lá no passado, bem lá no passado, numa conversa com a minha irmã uma vez, eu já tava saindo de alguns outros relacionamentos, porque... E aí numa conversa que eu tive com ela, ela falou, você acredita mesmo que vai encontrar alguém que não vai te trair? Sim, a minha resposta foi, eu acredito. E a resposta foi exatamente isso, eu falei, porque se eu já não acredito que essa pessoa pode aparecer, que essa pessoa pode surgir, a probabilidade dela aparecer é pior que zero, é pior que nulo, é pior que nunca, é pior que jamais. Então eu acredito que sim, eu acredito que eu vou encontrar com uma pessoa. E aí, né, se ele estiver conectado aqui, ele vai adorar, porque sempre eu conto essa história e ele sempre se gaba, né? E aí, né, nesses 30 dias que aconteceu tudo isso, eu consegui o curso, eu consegui, né, eu acessei o curso, eu consegui pagar da forma que eu gostaria, que eu podia, né, que estava disponível para mim. Eu recebi a promoção lá no trabalho, de assumir outras pessoas, o que também era importante para mim, né, outro cargo, outras pessoas e mais viagens, né, eu queria aquilo naquele momento. E ter a confiança de boas pessoas que eu me conectei lá, eu sou eternamente grata às pessoas que eu acessei. Tem pessoas que eu gostei, que eu gosto, estão lá e ficaram lá. E aí tudo isso aconteceu, o que surgiu, né? O que surgiu? Foi no Dia das Mães, eu acho. Foi a primeira vez que eu fui sair, né? A primeira vez que eu fui sair pra dançar. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de dançar. E aí, nesse dia, eu saí pra dançar com uma prima. E a probabilidade dessa prima me dizer que ela não queria ir naquele dia era 200%. E ela sabe disso, que seria essa a resposta dela, não. E nós saímos para dançar e eu tava com a roupa que eu tava desde manhã. Ou seja, também sem forma, sem estrutura, nada arrumada. Tava com a roupa desde manhã, achei lá uma raceirinha que tava na casa da minha prima e fui dançar. E lá eu conheci uma pessoa, que o nome dele é Matheus, que hoje nós moramos juntos, hoje nós temos, né, laço, né, de marido e mulher, apesar de faltar aí só a parte burocrática, que também, né, é algo que não é necessário, né, mas eu gosto disso, é importante pra mim. Mas enfim, e aí conheci o Matheus. Quando eu conheci o Matheus, eu comecei e falei, opa, o que tá disponível para mim aqui, né? Quem é essa pessoa? A forma dele me tirar para dançar foi diferente, então você já tem uma percepção, é muito, né, daquilo que eu sempre acreditei. Nós conversamos ali durante 2 minutinhos, talvez, e aí a gente se conectou, a nossa história se conectou. E eu tenho muita alegria de falar isso, porque ele sabe disso, né? O quanto eu esperei. E o meu ser, eu reconheço o quanto eu esperei ter uma pessoa no qual me proporcionasse um relacionamento de nutrição. E quantos muitas vezes nós tomamos decisões, e eu vou falar por mim, naturalmente respeitando a consciência que a gente já, né, que a gente tem disponível naquele momento, mas quantas vezes nós tomamos decisões porque não, eu tenho que decidir assim, porque, poxa, faz tanto tempo que a gente namora. Poxa, eu tenho que fazer isso porque, nossa, né, ele já conhece a minha mãe, ele já conhece a minha família e o meu pai. Eu preciso fazer isso. Verdade, gente. Verdade que você não pode escolher nada diferente do que funciona pra você, porque o coletivo diz o que funciona, o que não na sua vida.
E o que funciona para você, só você vai saber o que funciona. E eu sei e eu reconheço que nem sempre, né? E eu falo muito isso. Se o nosso intelecto, se o nosso consciente tivesse condições de resolver todos os nossos conflitos emocionais, com certeza ele já teria feito. Com certeza. E por isso, né, que eu falo do processo de expansão da consciência. Por quê? Porque você se permite a olhar outros ângulos, a ver realmente, será que aquilo ali não pode fazer bem para mim? Será que aquilo ali não tá mesmo disponível? O que tem ali para mim? Tá tendo ali para tantas pessoas? O que pode ter ali? O que eu estou me negando a conhecer, que se eu reconhecer pode ser bom? Pode me ajudar? Pode me incentivar a dizer o meu primeiro sim? Então, o convite de hoje que eu quero fazer é o que você está negando a perceber. E se isso, né, não fosse impeditivo, o que você escolheria para ter uma vida que você acredita que pode ter? Porque eu sempre acreditei que eu podia ter. E pelo fato de eu acreditar, né, as células ali, as memórias, elas já ficam todas agitadas, porque elas vão conhecer aquilo que eu acredito. E o ato, né, de se falar que você cria a sua realidade, você cria mesmo a realidade. E as circunstâncias que você passa, né, que nós passamos, né, é que nos permite criar uma realidade no qual nós desejamos. E é nós que direcionamos. Nós que escolhemos. Ah, mas eu tenho que escolher assim porque sempre que você tiver que justificar o seu comportamento, é porque você está mentindo para você. E isso é muito forte para mim. E quando eu falo muito isso, né? E quando eu conto toda a minha história, tudo isso eu começo a reviver aqui dentro. Tudo isso eu começo a acessar novamente. E as barras de Axis, né? Da sua forma sutil, da sua forma silenciosa, porque nem tudo que eu verbalizei lá na sessão, né? Ela sabia, então eu não precisava falar. Eu não precisava verbalizar o meu motivo, o que me levou até lá. Tanto porque eu fui como se estivesse arrasando. Eu fui como se estivesse arrasando. E em 30 dias a minha vida fez uau. Quantas sessões, Patrícia? Uma sessão. Mas o quanto eu já estava aberta para o receber, né? O quanto eu estava disposta, o quanto eu já estava me questionando. Por isso que eu falo que os benefícios, ele está disponível para todo mundo. Para todos. Está para você, para você, para você. A pergunta é, você quer? Você aceita? Você está disposto? A pergunta é isso, Facebook. Você quer? Você aceita? Você realmente está disposto? E eu não vou falar que quando você acessa as ferramentas, quando você começa num processo de expansão de consciência, a tua vida é fácil e você vai ficar imune. Não é isso que eu estou compartilhando. Mas você não fica vibrando no cocôzinho por muito tempo. Por que você não fica vibrando no cocôzinho por muito tempo? Porque você tem ferramentas para sair do cocô. Que o cocô, a merdinha, ela é quentinha, ela aconchega, né? Isso a gente sabe. Mas será que ela leva a algum lugar? Ou será que ela tem afastado você da onde você quer acessar, da onde você tem sonhado acessar? E se você sonha, se você pensa, é porque você pode, não é mesmo? Porque o teu cérebro, o meu cérebro, ele só acessa aquilo que ele conhece. O nosso cérebro é uma tremenda impressora. Ele imprime tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu crio. Tudo. Então, se eu crio, né, algo bom, ele com certeza vai criar o algo bom. O entendimento por si só, sim. E o que se requer para ter entendimento é a consciência. Com a consciência, você consegue direcionar. Isso aconteceu com o meu financeiro.
Isso aconteceu com o meu financeiro. Hoje eu olho, né, para o meu financeiro. E hoje eu pratico algumas coisas que permite que o dinheiro se aproxime de mim com facilidade, alegria e glória. Patrícia, você não tem nem que trabalhar? Não, eu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar. Mas eu percebo que o dinheiro vem com facilidade, alegria e glória. Porque eu estou aberta. Eu eliminei os julgamentos da onde eu não podia receber dinheiro. E quando você está disponível a receber, ele vem de todos os lugares e de qualquer lugar. E de onde nós menos esperamos. O cérebro é o nosso bebê. É isso mesmo, né? Cérebro é isso mesmo. Então, gente, a história que eu queria compartilhar realmente essa é a minha história com relação às barras de Access, a minha transformação, o que eu recebi. E depois, como foi muito grandioso para mim, o que eu fiz? Voltei para Curitiba para aprender o curso. Fui fazer o curso com essa pessoa que me atendeu, com a Elisa, ela é de Curitiba, e fui aprender a técnica. E quando eu cheguei em São Paulo, adivinha, comecei a atender todo mundo, porque era bom e eu queria atender todo mundo. Do período que eu fiz o curso, né, que eu acredito que foi agosto, até dezembro, eu já tive aí, né, nesse período, mais de 80 atendimentos. Ou seja, eu gostava muito, eu gosto muito. Porque eu adoro facilitar o empoderamento das outras pessoas. E de todos os atendimentos que eu tenho feito, eu só tenho testemunhado coisas boas. E quando a pessoa reconhece que nada aconteceu na vida dela, no meu ponto de vista, o nada não existe. Alguma coisa aconteceu. E se de repente ela não estar pronta, ela não estiver pronta para reconhecer o que recebeu, tá tudo bem. Porque é a consciência que ela tem naquele momento. E não cabe a mim. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim apontar. Você recebeu isso sim. Não, esse não é o meu papel. Como não? Você dormiu? Não é meu papel. Percebe? É até engraçado, mas não é. Cada um recebe e cada um se conecta naquilo que faz sentido, naquilo que é verdadeiro. Não é mesmo? E é essa a minha função. Olá, Márcio, boa tarde. Chegou cedo hoje, né? Seja bem-vindo. E é isso. E é o que eu gosto de fazer. E antes, né? Antes, quando eu me cobrava, né? Eu falava assim, nossa, eu comecei a procurar, né, a minha profissão, a minha paixão. Eu falava assim, nossa, eu conversaria com todas as pessoas, com qualquer pessoa, o dia inteiro sem cobrar nada. Eu sempre falei, o que eu faria, né, se não fosse por dinheiro? Eu conversava, eu atendia, eu ajudava as pessoas o dia inteiro. E se me perguntam hoje o que eu faço, eu falo, eu converso, eu ajudo as pessoas a se conectarem com ela mesma e eu posso atender o dia todo. Então, percebe? Eu sempre acreditei que isso era possível. Percebe? E se foi possível para mim e tem ajudado milhares de pessoas, a pergunta é, por que não pode ser para você? O que você está criando? Qual é a barreira que você está construindo para não acessar o melhor de você? E se hoje essa técnica não faz sentido para você, tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Mas o que mais está disponível aí para você que pode ajudar você, né? Pode ajudar você na sua história, pode ajudar você a ter uma vida mais leve, pode ajudar você a acessar mais clientes, pode acessar você a melhorar a comunicação no seu relacionamento, pode acessar uma melhora aí com a sua relação com o dinheiro. E com relação ao dinheiro, eu falei aqui um dia no café com você, que é toda quarta-feira às 8h30 da manhã, que você precisa ter consciência. E como você tem consciência? Quando você passar a olhar. Patrícia, igual no meu caso, né? Eu não conseguia olhar porque eu percebia que se eu ganhasse muito dinheiro eu ia perder igual a meu pai. E o que aconteceu que as barras se manifestou, né? As barras manifestaram esse empoderamento, né, no meu ser, me ajudaram a acessar isso. Porque relaxou aquele pensamento, aquele julgamento que eu comprei que não era meu, porque, né, se está me impedindo, não é meu. Fez com que baixasse esse pensamento, eliminasse, é isso que as barras de Access fazem, e eu pudesse acessar um outro pensamento.
E quando eu acessei um outro pensamento, uma outra forma que foi possível através das barras, eu pude perceber que o dinheiro não é o que eu achava que era. E que ele pode ser algo diferente. E ele está sendo diferente na minha vida. E eu reconheço ele como algo diferente. E eu não reconheço ele como eu tinha um ponto de vista que o meu pai reconhecia. Porque o meu pai teve acesso ao dinheiro de acordo com a consciência que ele tem. E isso não tem que ser perpétuo na minha vida, na vida da minha família e em todos os meus comportamentos. É verdade? Tem que ser perpétuo? É uma escolha minha. Foi uma escolha minha. E eu escolhi mudar a vibração. Eu escolhi receber algo novo. E assim as coisas têm acontecido com facilidade, alegria e glória. Lembrando que não é imunidade, mas eu não fico no cocôzinho por muito tempo. Agora, se o cocôzinho tá quentinho e tá confortável para você, tá tudo bem. É uma escolha sua, né? É uma escolha de cada um, e isso é muito singular. Cada um reage de acordo com a consciência que tem nesse momento. E tá tudo bem, não é mesmo? Gente, já deu meu tempo, eu falei até demais. Essa é a minha história. Esse é um pouquinho da minha vida, um pouquinho sobre mim. E vocês podem comentar, pode compartilhar, pode fazer perguntas depois pontuais. Eu respondo lá no Store mesmo, se eu perceber que é contribuição para todos, eu com certeza vou compartilhar. Essa é a minha história, o que eu faço, facilito pessoas a saber o que sabem através dos atendimentos, né? Isso, todo mundo é livre, escolha, né? Isso, todo mundo é livre para escolher tudo. Bora almoçar, vamos embora almoçar, é verdade. Eu tenho muita coisa hoje à tarde para fazer e eu vou sair daqui correndo. Recadinhos. Gente, hoje é o nosso último dia e eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, né, acessando o Facebook. Alguns vídeos eu estou compartilhando até mesmo lá no meu LinkedIn. E muito feliz mesmo, porque é com muita alegria que eu compartilho essa energia boa com vocês, né? A nossa série se encerra hoje. Uau! Ai, que bom! Adorei! Já quebrou vários pontos fixos. Uau! Seja muito bem-vinda! Ali é minha parceira lá, né, de troca da desprogramação neurobiológica. Nós vamos ter uma vivência totalmente gratuita no domingo às 19 horas. Eu estou preparando uma vivência gratuita para conhecer essa técnica que está aí colaborando com muitas pessoas também, proporcionando a conexão de corpo e mente. Pena que só soube hoje. Os vídeos, Eli. Os vídeos estão disponíveis no IGTV, você pode conferir lá, vai ser uma grande alegria te ver por lá, tá bem? E eu também estou subindo no YouTube, Patrícia Correia, meu canal no YouTube, todos os vídeos estão sendo compartilhados lá também. Acessem, quanto mais coisas boas, né? Melhor aí a nossa imagem, nosso cérebro se conecta e naturalmente as coisas acontecem automaticamente. Gente, toda quarta-feira eu estou assim, nessa energia, às 8h30 da manhã, aqui no Instagram, e estou compartilhando também na minha cronologia lá no Facebook. Por quê? Para que você também conheça qual é o meu trabalho, o que eu faço e o que eu decidi, né? O que eu escolhi reconhecer, como a ovelha negra, como a ovelha neon, como desejar chamar, né? Eu reconheci. Érica, sua linda, saudades também. Sábado eu estarei em Boituva, amanhã, fazendo atendimento de barras de Axis. Se você é de São Paulo ou até mesmo do interior, que eu tenho um atendimento próximo, né, em Tatuí. Gente, eu tenho alguns horários, são pouquíssimos. Se você de repente quiser conhecer a técnica e quiser aproveitar o dia de amanhã, eu estou no interior amanhã, estarei, né, no interior amanhã, perfeito? Me mande aí um direct, um oizinho no WhatsApp, com enorme prazer eu vou responder. A nossa série de barras, né, acabou hoje, mas o que mais é possível que eu não estou considerando que a gente possa montar uma nova série, não é mesmo? Então fica aí o convite aberto, comente, compartilhem. Hoje eu vou compartilhar um post divertido lá, se você puder comentar o que você quer, né, onde você gostaria de uma transformação na sua vida
Comenta lá, vai ser divertido. Vamos animar a nossa sexta-feira, elevar o nosso pensamento e vibrar o universo, né? Direcionar aonde é que a gente quer uma melhora em nossa vida. Gente, eu simplesmente amei estar com vocês. Amei mesmo. Agradeço imensamente a sua energia de estar aqui, porque a sua energia faz diferença. Aonde você está, no seu trabalho, na sua família, você faz diferença. Reconheça o ser grandioso que você é. Reconheça as suas qualidades. Reconheça o ser infinito que você é. Agradeça. Agradeça pelo que você tem. Reconheça o que você tem. E vá em luta, vá em busca do que você deseja. Mas primeiro, acredite e valorize quem você é. Só assim será possível você acessar outros planos, outros meios, outras pessoas que possam valorizar em você. Lembrando que todas as coisas acontecem automaticamente. E o que é seu vai dar um jeito de chegar até você. Manifeste, manifeste que tudo virá. Gente, um grande beijo. Se quiser participar aí do nosso grupo agora, nós estamos migrando pro Telegram. Gente, na bio eu deixei prontinho para vocês. É só clicar, acessar e compartilhar a sua energia com a gente. Será muito bem-vinda, Eli. Muito bem-vinda. Será muito bem-vinda lá com nós no grupo. O que acontece nesse grupo? Eu compartilho tudo lá em primeira mão. Tudo que eu vou preparar aqui lá no meu grupo é o primeiro a saber, sem contar que insights ou alguma matéria que eu vejo, que eu acho que faz muito sentido. Hoje eu vou compartilhar lá um vídeo sobre gratidão que eu achei, uau, sensacional, fez muito sentido pra mim. Eu vou desconectar aqui do Facebook, que vai acabar aqui, vamos terminar Facebook. Um beijo grande e até mais. Colocando 5 estrelinhas, porque foi muito bom. E pra você que está aqui, um beijo grande, um beijo grande, grande. A gente se vê e até mais. Amanhã estou em Boituva atendendo barras de Axis. Se você está aí no interior, me manda um oizinho. Eu tenho alguns horários, pode ser, né? Um convite para o começo de uma nova história. Viu um texto sobre hoje gratidão? Bora compartilhar lá para todo mundo se conectar nessa energia. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais.